Oi galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez no canal Biociência Raiz e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as vacinas. Vamos descobrir um pouco das vacinas que estão sendo aplicadas contra o coronavírus e vamos conversar nas vacinas de uma forma geral. Então roda a vinheta. E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai tentar esclarecer um pouco como são feitas as vacinas contra o coronavírus que estão sendo aplicadas aqui no nosso país. Vamos tentar entender qual a diferença básica entre elas e como é que ela vai atuar no nosso organismo. You're beautiful, it's you. Galera, primeiro de tudo vamos entender um pouco do que são as vacinas. A vacina geralmente ela é feita a partir do vírus ou de qualquer micro-organismo para o qual ela está sendo produzida. Se a gente fala de vírus, algumas vacinas são feitas com o vírus completo, mas ele está inativo. Isso significa o quê? Que a sua capacidade de contaminação, de replicação, ou seja, a sua multiplicação, ela não aconteça. Então, quando a gente diz que uma vacina é feita a partir de um vírus enfraquecido, a gente está querendo dizer que esse vírus ele está na vacina, porém ele não tem a capacidade de se replicar, de se reproduzir, de se multiplicar dentro da célula. Isso é muito importante. Se o vírus não consegue se multiplicar, se reproduzir, então quer dizer que a contaminação dele vai ser muito baixa, ou na maioria das vezes é inexistente. Então a vacina ela vai pegar esse vírus, vai enfraquecer toda a capacidade patogênica dele e vai deixar ele dormindo, quietinho lá. A partir disso, a vacina ela é produzida. Qual é o grande problema desse tipo de vacina? Precisa de uma temperatura, precisa de formas de acomodação e muito específicas, que em alguns casos são temperaturas muito baixas, e isso demanda um pouco mais de problema e às vezes um pouco mais de dinheiro também para conservar. Um outro tipo de vacina, ela é produzida a partir dos vírus que nós chamamos de vírus atenuado. Eles têm a capacidade de virulência deles muito diminuída. Eles ainda são patogênicos, ou seja, eles ainda podem causar algum problema, porém, isso é muito enfraquecido. Algumas vacinas têm essa característica por não poder ser totalmente inativado aquele vírus, até porque perderia capacidade. Isso vai depender muito da composição genética de cada vírus. Também existem aquelas vacinas que são feitas com partes ou subunidades virais, às vezes apenas a capa de proteção, a cápsula formadora do vírus, às vezes são subunidades e partes do DNA. Então, nesse terceiro caso, as vacinas elas não pegam todo o vírus. É trabalhado uma pequena parte e com essa pequena parte é desenvolvido todo o processo. E mais recentemente, nós ouvimos falar nas vacinas preparadas a partir do RNA. Nós sabemos que existem dois tipos de material genético, o DNA e o RNA. Eles estão ali, sempre juntinhos dentro da célula. O que acontece? Algumas vacinas perceberam que dava para ser produzido um produto bom, de uma eficácia garantida, a partir de componentes que estão na cápsula dos vírus. Os vírus, eles são partículas infecciosas, não são considerados seres vivos, por não apresentarem as características básicas, como a formação de células, eles não têm células, mas eles são formados por uma cápsula de proteína. Algumas proteínas dessa superfície viral, elas são usadas no tratamento de algumas doenças. Então, através dessas proteínas, é possível produzir vacina e combater doenças causadas por aquele vírus. Uma das vacinas que nós temos aqui no nosso país, que está sendo aplicada no combate ao Covid-19, é a AstraZeneca da Oxford, que é uma vacina desenvolvida no Reino Unido, em parceria com outros países. E essa vacina, ela utiliza essa metodologia. Na superfície do coronavírus, existe uma proteína específica que recebe o nome de spike. Essa proteína tem uma capacidade de ser replicada em laboratório. Então, o que é que os pesquisadores perceberam que dava para fazer? Se pegar o RNA mensageiro, que é aquele RNA responsável por levar a informação do núcleo para o citoplasma, esse RNA ele ajuda na formação dos aminoácidos que vai dar origem a proteínas. Esse RNA mensageiro, pessoal, ele é utilizado em laboratório porque a partir dele é possível sintetizar a proteína spike.
Uma vez sintetizada, produzida, essa proteína ela é injetada, entrando no corpo humano, ela vai ativar o sistema imunológico, fazendo com que seja despertado aquele alerta para avisar o sistema imunológico que existe um agente infeccioso. Quando a gente faz isso com uma proteína que é ligada a algum vírus, o nosso sistema imunológico ele vai identificar aquilo como um corpo estranho. Então, entrando em contato com o vírus, ele vai identificar na superfície desse vírus a proteína que já foi alertado. Então, a vacina de Oxford, né, a AstraZeneca, ela tem a capacidade de despertar o nosso sistema imunológico a partir da síntese, né, da produção de uma proteína específica que nós encontramos na superfície do coronavírus. Uma vez que o RNA mensageiro feito, né, produzido a partir do vírus, ele é injetado, o hospedeiro, ou seja, nós que vamos receber essa vacina, nós vamos começar a produzir essa proteína no nosso corpo. E isso vai virar o alvo do nosso sistema imunológico. Então, nós vamos, através desse processo, despertar o nosso sistema imunológico para essa possível infecção. Então, uma vez entrando em contato com o Covid, com o coronavírus, o nosso corpo já vai estar em alerta. Além dessa forma de produção, essa vacina ela também tem uma vantagem, né, em relação às outras. Como ela utiliza o RNA mensageiro, que é uma molécula um pouco mais fácil, então toda essa replicação e o processo de produção é feito de forma mais rápida nos laboratórios. E isso também faz com que uma quantidade maior de doses sejam produzidas. Então, mais doses produzidas no intervalo menor de tempo faz com que uma maior quantidade de vacina chegue até a população. Uma vantagem também é a questão da conservação. Ela não precisa ser conservada de forma tão específica como outros tipos de vacinas. E isso tem facilitado e muito, principalmente, a vacina chegar àquelas regiões que têm uma dificuldade maior, uma infraestrutura menor e que não é capaz de acondicionar essas vacinas como em outros locais. Um outro tipo de vacina que está sendo aplicada aqui no nosso país é o Coronavac. A Coronavac, ela é produzida a partir de insumos vindo da China, mas ela é produzida aqui, né? O Instituto Butantan, que é um instituto de excelência em pesquisa localizado em São Paulo, ligado à Universidade de São Paulo, ele tem feito o trabalho de produzir essas e outras vacinas também, mais especificamente essa. E essa vacina ela é produzida a partir do vírus, do SARS-CoV-2, né, que é o vírus causador da Covid-19. Esse vírus ele é inativo, ou seja, toda a capacidade de contaminação, a capacidade de replicação do DNA dele é inativada. Ela é totalmente desativada. Isso faz com que, mesmo ele estando no nosso corpo, ele não consiga produzir a doença. Porém, é o vírus inteiro que é utilizado nesse tipo de vacinação. Ela tem um processo um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais demorado que a vacina da AstraZeneca, porém, ela tem uma eficiência de quase 75%. O que é que isso significa? Isso significa que, se você tomar vacina, mesmo que você venha a adquirir a doença, você não vai desenvolver a forma mais grave, ou seja, a síndrome respiratória aguda grave, que é o grande problema, uma das grandes sequelas e consequências da contaminação pelo Covid. E isso tem levado muitas pessoas às internações, às UTIs e ao processo de entubamento. Então, quando você se vacina, mesmo você entrando em contato com o vírus, você pode até adquirir o vírus. Nenhuma vacina ela é 100%. Toda vacina ela deixa um percentual de possibilidade de você ainda adquirir o vírus. Porém, a letalidade e a forma mais grave da doença, ela é quase que na sua forma total aniquilada. Isso é muito importante, pessoal, porque o grande combate a esse vírus é justamente a essas formas mais graves que têm levado, infelizmente, muitas pessoas ao óbito. A pandemia causada pelo Covid-19, né, pelo coronavírus, estimulou pesquisas cada vez mais no campo de acelerar esse processo de produção de vacinas. Quando a gente vai produzir uma vacina naturalmente, a gente precisa fazer um estudo detalhado daquele vírus, fazer um estudo do possível resultado, caso essa vacina ela seja positiva, mas também estudar as sequelas e os casos de reação que essa vacina possa apresentar para a população. E isso demanda um certo tempo. Por que isso acontece e demanda tanto tempo? Porque na maioria dos casos as vacinas elas são feitas com o vírus inativo.
né? Ou muitas vezes com o vírus apenas adormecido, que não é o caso dessas vacinas da Covid-19. Nesses casos em que o vírus é adormecido, precisa-se fazer um estudo para entender a possibilidade desse vírus, ele, sei lá, acordar de repente dentro do organismo e causar uma infecção, um processo, né, patológico muito grave. Então, por isso que muito estudo é realizado e demora realmente muito tempo. O avanço das pesquisas nessas vacinas abriram um campo muito importante que foi a vacina a partir do RNA mensageiro e também a vacina utilizando partículas e não o vírus completo ou vírus apenas adormecido, né? Essas partículas muitas vezes trazem o DNA, mas esse DNA ele é inativado, como é o caso da Coronavac. Então isso é importante. Isso fez também com que o processo de produção das vacinas fosse acelerado em todo o mundo. Parcerias também entre os vários laboratórios ajudaram. Então países se uniram no intuito de desenvolver essas vacinas da melhor forma e da forma mais rápida. Então essas vacinas que estão sendo utilizadas aqui no Brasil e em todo o mundo, elas sim são confiáveis, porque elas têm formas diferentes das vacinas tradicionais e que não vão apresentar esse risco, né, de contaminação. Agora, claro, pessoal, toda vacina, ela pode sim ter algum efeito. Então, algumas pessoas que estão tomando as vacinas têm apresentado alguns, como é que eu posso dizer? Alguns efeitos como dores de cabeça, um pouco de febre, que é uma reação que a gente pode ter com qualquer vacina. As vacinas da gripe, por exemplo, algumas pessoas apresentam um efeito colateral. Algumas pessoas apresentam um quadro como se tivesse com gripe, e isso acontece por conta da resposta imunológica do nosso corpo, que a princípio tem um certo choque ao ver aquela partícula, mas que depois começa o processo imunológico de forma mais ativa e nos protegendo. Uma terceira vacina está chegando aqui ao Brasil, né, que é a vacina da Pfizer, e ela vai utilizar proteínas que estão associadas ao coronavírus. É uma forma bem parecida com o que a AstraZeneca ela realiza. Então, existe uma codificação dessas proteínas e através também do RNA mensageiro, essa vacina ela é produzida, servindo também como um despertar do sistema imunológico do hospedeiro, ou seja, da pessoa que vai receber a vacina, a partir das proteínas que vão ser desenvolvidas com a aplicação desse produto. Galera, quando uma vacina ela é produzida, existem dois objetivos básicos que essa vacina ela tenta atender, né? O primeiro seria a revogação completa ou a redução significativa da transmissão, isso dentro da população onde aquele vírus está viajando. Isso vai acontecer pela indução da chamada imunidade de rebanho. Essa imunidade quando uma parcela muito grande da população está vacinada, o vírus ele não tem como circular. Por quê? Toda pessoa que ele entra e que está vacinada, ele não consegue se desenvolver. Então, se ele não se desenvolve, ele vai acabar morrendo. Não existe um alto nível de transmissão. A imunidade de rebanho, a partir da vacinação, atenção, a partir da vacinação, é uma estratégia eficiente para várias doenças. E foi assim que muitas doenças elas foram erradicadas, né? A gente tem o exemplo da varíola. Aconteceu isso com a varíola. Então, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, maior vai ser a probabilidade desse vírus acabar, desse vírus desaparecer, mesmo ele sofrendo uma taxa de mutação tão rápida como ele sofre. Mas o importante é que a população precisa se vacinar para evitar realmente que ele consiga passar de uma pessoa para outra. A maior quantidade de pessoas vacinadas vai representar um menor espaço de local onde esse vírus vai conseguir sobreviver. Lembrando que os vírus eles precisam do corpo, né, dos seres vivos para sobreviver. Ele precisa da célula do ser vivo para sobreviver. Se ele não encontra essa condição, ele vai morrer, ele vai desaparecer. Um outro objetivo da vacinação é evitar realmente, né, prevenir contra doenças graves. Existem doenças que basicamente tiveram um fim em alguns locais, né, não em todo o mundo, mas em alguns locais, graças à vacinação. Então, aquelas vacinas que são aplicadas nas crianças logo quando nós nascemos, né, isso é muito importante porque vai evitar doenças graves, vai evitar a morte.
E não é apenas da criança que está sendo vacinada ou está deixando de ser vacinada, mas de outras. É a mesma ideia. Se você tem uma doença e ninguém mais à sua volta consegue pegar essa doença, ela não é transmitida. Então, a importância de prevenir não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. É por isso que a vacinação ela é tão importante. Não apenas para o coronavírus, mas para todas as doenças. Por que é que eu estou focando nessa questão, pessoal? Porque a hesitação vacinal é um movimento que, infelizmente, tem ganhado, né, alguns adeptos aí ao longo dos tempos e ao redor do mundo, e isso é muito ruim. Quando você não coloca o seu filho para receber a vacina, você não está pondo apenas a vida do seu filho em risco. Você também está pondo a vida de todas as pessoas que têm contato com ele, com você. Então, se vacinar não é um ato apenas de prevenção da sua vida, mas é também a prevenção da vida do outro. Então, quando você se vacina, você se previne, você se ajuda, mas você também faz isso em prol de outras pessoas. Você pode não ter a forma mais grave, mas a pessoa do seu lado ela pode vir a desenvolver, né? E quantas pessoas não perderam entes queridos, perderam familiares por conta desse vírus que pode sim, ele pode ser controlado. Talvez ele não desapareça, mas ele pode ser controlado com a vacinação. Então é por isso que eu desde o começo coloquei aqui, ó, para que a gente possa pensar, né? A vacina ela precisa ser colocada para todos e a vacina ela precisa chegar já, urgente, né? A nossa população precisa de mais. Galera, espero que vocês tenham gostado. Hoje o papo foi um pouquinho mais sério, né? Esse tema de vacina é um pouco mais sério, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você está até agora aqui assistindo, então aproveita e dá o teu like, isso ajuda o nosso canal, ajuda para que o nosso trabalho seja visto por mais pessoas e também ajuda a dizer para o YouTube que tá legal, que o canal é legal. Então dá o teu like, quem não é inscrito aproveita e se inscreve rapidinho. Se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, que isso vai fazer com que você receba as notificações sempre de novos vídeos. Um cheiro no coração de vocês, até a próxima aula, se Deus quiser.